A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir também o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos. É um prazer estar junto com vocês novamente para nós continuarmos trocando ideias a respeito das obras de André Luiz. Hoje falando tua mensagem, dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecemos por a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, colhendo essas bênçãos de luz aqui no nosso programa, atrás dos microfones, que possa ser estendido também a todos os amados irmãos ouvintes e seus familiares. Senhor, pedimos paz, tranquilidade e harmonia para os lares sintonizados com a nossa emissora. Pedimos também por todos aqueles que estão acamados nos leitos de dores, nos hospitais, nos cárceres, nas vielas, nas sarjetas, nas praças públicas, passando por muitas necessidades. Nós é que fazemos da terra um mundo desigual. Somos culpados por essa disparidade, por essas diferenças sociais. Possamos ser mais amáveis, caridosos e indulgentes. Todos tenhamos muita paz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando tua mensagem. Tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações a exteriorizar-se de ti, alçando os outros. Lembrando mais uma vez de Francisco de Assis, quando ele disse: ide pregai o Evangelho a todas as pessoas, se necessário, utilize palavras. Então são ações. Então a nossa mensagem não quer dizer que você tem que falar ou escrever, né? São nossas atitudes diárias. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes. Ao traçar as ligeiras frases num bilhete aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral de teu coração naquilo que escreve. Articulando referência determinada, posto que breve apontas o rumo de tuas inclinações. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha, elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Então, num diálogo, você percebe, por exemplo, sem tocar no assunto político a tendência do companheiro, sem falar da religião, mais ou menos o que ele sente, enfim, no campo social, tudo você percebe sem ter que entrar de fato no assunto, pelas coisas que as pessoas defendem.
Então nós temos uma noção já. Por isso, devemos evitar confrontos. É só ser mais atento, né? E que percebemos. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. As tuas ideias e comentários, atos, diretrizes voam de ti ao encontro do próximo, a afeição das sementes que são transportadas para longe das árvores que produzem. Cultivemos amor, justiça, compreensão e bondade no campo do Espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e penses, fales e realizes é substância real de tua mensagem às criaturas e é claramente pelo que fazes as criaturas que a lei de causa e efeito na terra ou nos outros mundos te responde em zelando por ti. Então, sempre falamos das leis de causa e efeito, né? Vamos praticar o bem para recebermos também o bem. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo, né? Então, nem sempre é fácil. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância pós-mortem, de que se reveste, porquanto sem ela seu tentame será superficial, sem consequências produtivas para o seu espírito. Então deixe a sua mensagem na terra, por onde passar, faça as boas ações, porque certamente você será lembrado. E ao regressar ao mundo espiritual, não vá de mãos vazias, né? Deixou o seu trabalho, seu currículo é bom. Hoje, como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, tão só quanto lhe falta alimento espiritual aos lábios. A alegria que despenda das ocorrências da terra, do terra a terra, não tem duração. A alegria real dimana da intimidade do ser. Na verdade, essa tão buscada felicidade por todos nós, né? Ela está normalmente na simplicidade da vida, que está no nosso interior. Eu só vou ser feliz se eu conseguir conquistar a mulher da minha vida, o homem da minha vida, o carro que eu desejo, a casa que eu penso em comprar, as viagens para outros países. Nada disso. Faz bem, certamente, mas a felicidade está dentro de cada um. Quantas pessoas que têm tudo isso e não é feliz? São infelizes mais do que muitas pessoas comuns, não? Então, não é assim. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Meditação elevada, culto à prece, que é de suma importância, a gente sempre fala isso, a prece é uma maneira mais fácil e eficaz de aproximarmos de Deus. Leitura superior e conversação edificante constitui adubo precioso nas raízes da vida. Outra maneira de aproximar muito de Deus, né, é o amor ao próximo. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos sob outros nomes. Nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora do conceito religioso para a construção de edifícios morais. Não importa a denominação, o importante é que nós sabemos que a espiritualidade é sempre presente, né? À vista disto, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe uma conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Então, cada um se encaixa aí de acordo com as suas conquistas, né, pessoais, também de acordo com as suas vibrações no campo da moralidade, da espiritualidade. Atingido esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum. Então, André Luiz afirma que nós que já temos conhecimento do Evangelho de Jesus, e ao chegar ao mundo espiritual e dizer que não sabia, não tente, porque você sabia sim, né? Tinha consciência do que estava fazendo, mesmo cometendo erro, mas sabia. Então não tem mais desculpa, né?
Estabelecido por nós e em nós mesmos os limites de consciência e convivência, aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar a essência eterna, né? Constrangidos a encontrar a repercussão de nossas obras além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? Nada, né? A ilusão se perde. Constrangidos, de que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas, quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros? Se a desencarnação não poupa a ninguém, todos nós, né, partiremos. Então observe o Cristo que não tinha uma pedra a repousar na cabeça, se vestia a moda nazarena, né, com um vestido longo, amarrado pela cintura, uma cordinha acima dos olhos, aqui na testa, amarrada ao cabelo. E quantas vezes ele teve que ver passar por soldados romanos com seus fardões dourados, né, pomposos, com a sua cavalariça toda bem cuidada, diante de Pilatos, né, com toda a sua veste lá de governador da Judéia. E o que adianta isso? Passaram, mas o Cristo permanece vivo nos nossos corações e está entre nós todo o tempo. Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a ela, sob a luz das realidades que norteiam a vida do Espírito, de vez que perceberemos de retorno na aduana da morte todo o material que despachamos com destino aos outros durante a jornada terrestre. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também regozijo depois, né? Então nada de ilusões, né, com relação a essas coisas que trazem felicidade. Felicidade é do espírito, né, e é uma conquista íntima. Agora o nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. E hoje nós trazemos um tema muito interessante, que é a respeito do problema da alimentação, que André Luiz aborda no capítulo 9 do livro Nosso Lar. É interessante até a gente falar, mas como alimentação, o espírito, depois que desencarna, ele alimenta, não alimenta, como é que fica essa situação? Na verdade, o veículo do espírito, que é o corpo espiritual, né, que Kardec deu o nome de perispírito, André Luiz costuma usar também a palavra psicossoma, que é o corpo do espírito, ele é estruturado em uma matéria de natureza fluídica. Nós não sabemos exatamente que matéria é essa, porque, conforme nós já tivemos oportunidade de falar, a nossa ciência não está preparada com equipamentos, com aparelhamento adequado para poder medir, né, quantificar e qualificar a matéria do mundo espiritual. Por enquanto, não. Nós não temos acesso, né, à composição, né, destes fluidos, como é que é a constituição, as propriedades, a natureza. Nós sabemos que é uma modificação do fluido cósmico universal apropriado ao nosso planeta. Tanto é, sabe que é interessante, que alguns espíritos que vêm de outros sistemas planetários para reencarnar na Terra, o seu corpo espiritual precisa se readaptar aos fluidos do planeta Terra, para que então esse perispírito readaptado possa então submeter-se às leis da reencarnação. Mas o fato, voltando ao nosso tema, é que é um corpo estruturado em matéria fluídica, né? A densidade muito menor do que a gente possa imaginar em relação ao que nós temos aqui na Terra, né? Muito mais rarefeito do que os nossos gases, né? Conhecidos nossos aqui, como é o caso do hidrogênio, do oxigênio, etc. Então, veja bem, quando nós desencarnamos, o perispírito se refaz no mundo espiritual. Ele volta a ter ele se reconstitui após a morte, porque ele se desliga da matéria progressivamente, né? E aí, evidentemente, que nós, tendo tido uma encarnação, por exemplo, de 80 anos,
A nossa vida inteira, para sustentar o corpo material, nós tivemos alimentação rotineira aqui na Terra, né? Só que no mundo espiritual, a gente mais ou menos recém-desencarnado, a gente ainda tem aquela sensação de fome, sensação de necessidade de algum alimento, de ingerir alguma coisa. Então isso aí é até natural durante algum tempo de readaptação do espírito às condições do mundo espiritual. Mas o fato é que, por ser de natureza fluídica, mesmo se alguma coisa nós ingerirmos temporariamente do mundo espiritual, evidentemente que são compostos fluídicos, né? Nós não vamos alimentar de um alimento grosseiro como o daqui da Terra, né? Mas, de qualquer forma, existe aquela sensação de apetite, de que precisa ingerir algo, né? Então, vamos ver a questão do problema da alimentação aqui no capítulo 9. O André Luiz já tinha saído com o Lígia, estava visitando a colônia, então ele estava aqui, olha, muito feliz, né, na visão dos jardins prodigiosos lá de nosso lar. Então ele pediu ao Lígia para descansar alguns minutos num banco próximo. Então o enfermeiro amigo concordou de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito, diz André Luiz. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Aí diz André Luiz para o Lígia: quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tem notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços desta natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades do abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Vamos recordar que o governador, nessa época em que Lídias falava, completara 114 anos. 114 anos de administração da colônia. Então, nós calculamos que ele deve ter iniciado o seu trabalho por volta de 1825 e atualmente, né, se ele continua como governador, este ano estaria completando 200 anos no exercício da governadoria, né, administrando esta extraordinária colônia. Então, ele queria evitar, né, que recordassem os fenômenos puramente materiais. Então, ele queria reorganizar a questão da alimentação na colônia. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, portanto, lá por volta mais ou menos de 1840, por aí, há um século atrás, lutava com as extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, quando Lígias fala há um século, ele está falando lá por volta do ano 1939, 1940, neste diálogo com André Luiz. Por isso, nós estamos calculando que teria sido, né, há um século atrás, por volta de 1840 aproximadamente. Muitos recém-chegados, ou seja, havia dificuldade de adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Olha só, né, a que ponto que chega a situação de exigência de alimentação à semelhança de quando se alimentavam como encarnados. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais ministérios viviam sobrecarregados de angustiosos problemas desta ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu as obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Lígias teve as suas informações
todas atualizadas por espíritos que já estavam em nosso lar já há muito tempo, né? Então disseram para o Lísias o seguinte, né? Que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Olha que coisa interessante. Através da respiração é possível absorver, né, como ele está dizendo aqui, princípios vitais da atmosfera, a atmosfera do mundo espiritual, né? Diga-se de passagem aqui. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem um grave perigo para suas organizações espirituais. Isto apenas era uma argumentação dos que eram contrários a qualquer mudança no processo de alimentação que o governador queria, de certa forma, evitar a influência de alimentações pesadas, que não seria adequado para o mundo espiritual. Pois bem, o governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências, atividades durante 30 anos consecutivos. Olha só como que ele teve paciência, como ele teve a tranquilidade de enfrentar um problema e progressivamente ir orientando em todos os setores, trazendo autoridades de colônias muito elevadas para explicar a melhor forma de uma nova alimentação que eles poderiam ter, para se desprender dos vícios, dos hábitos arraigados ainda do planeta Terra, na alimentação que tiveram quando encarnados. Então, 30 anos consecutivos ele teve esta paciência de lidar com o problema, procurando convencer várias autoridades em nosso lar. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Redução quer dizer, a redução é a readequação da alimentação espiritual, entendeu? Aqueles que se opunham a isso, né? Eles multiplicavam as suas acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida ao palácio a fim de explicar-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime alimentar. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo nos planos mais elevados do que o nosso, relativo ao nosso lar, ganhando assim maior número de adeptos. Então ele pacientemente, durante todo esse período de 30 anos que ele estava levando avante a campanha da renovação da alimentação em nosso lar, ele propôs e conseguiu que muitas entidades fossem a planos superiores para que aprendessem essas novas possibilidades de nutrição espiritual e assim voltassem como adeptos, né, de toda aquela mudança para a espiritualização da colônia. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O que fica oculto. Atualmente todos clamam contra a impunidade. Os meios de comunicação desvendam sem cessar variados tipos de ilícito e causa indignação constatar como o processo de punição é moroso e falho.
muitos corruptos encontram brechas no sistema legal e escapam ilesos. Grandes criminosos persistem livres, enquanto lançam mão de incontáveis recursos judiciais. O dinheiro público some sem que ninguém seja responsabilizado. Obras são superfaturadas e os encarregados afirmam total ignorância do ocorrido. Enquanto isso, a sociedade brada indignada e pede providências. Entretanto, a justiça humana reprime apenas as condutas mais escandalosas. O legislador terreno elege alguns dos comportamentos mais deletérios ao convívio social e os proíbe mediante punições. Ainda assim, os responsáveis, não raro, logram burlar as consequências legais. Ocorre que acima e além dos regramentos humanos, pairam soberanos os códigos divinos. Eles estabelecem a fraternidade, a pureza, o trabalho e a honestidade como deveres incontornáveis. Para estar em harmonia com o estatuto divino, não basta parecer levar uma vida reta. De pouco adianta cumprir ritos ou ofertar ao mundo uma aparência de recato e sobriedade. Inúmeros pequenos gestos implicam violação à lei de harmonia que rege a vida. Os pais que não educam seus filhos violam uma missão sagrada que lhes foi confiada. Ao não dedicar tempo ao burilamento moral de seus rebentos, desdenham a lei de trabalho. Consequentemente, respondem pelos desvios causados por sua inércia. Cônjuges que se infelicitam por palavras e gestos desconsideram o mandamento da fraternidade. Comentários cruéis a respeito do próximo igualmente vibram negativamente perante a consciência cósmica. A vivência de tumultuosas paixões, atos que maculam a inocência alheia, o desamparo material ou moral de parentes necessitados ou enfermos. Muitos são os exemplos de condutas não reprimidas pela legislação humana, mas incompatíveis com a lei divina e natural. Convém refletir sobre isso sempre que surgir forte o desejo de bradar contra a impunidade do próximo. Ninguém advoga que atos desonestos persistam isentos de consequências. A sociedade necessita de regras para que o convívio de seus membros siga harmônico. O desrespeito a essas regras precisa ser reprimido sob pena de se instaurar a anarquia. Mas, se o equívoco deve ser combatido, isso não pode implicar odiar os equivocados. É preciso medir a própria fraqueza antes de lapidar os outros. As leis divinas jamais são enganadas. Embora certas baixezas permaneçam ocultas, ainda assim elas têm consequências impostas pelas leis divinas. Por ora, a maioria dos habitantes da Terra ainda foge de algum modo de seu dever. Assim, importa lançar um olhar generoso ao próximo, enquanto se cuida de corrigir o próprio comportamento. Urge gradualmente passar a não apenas afetar pureza, mas a vivê-la em plenitude. Se você é a favor da responsabilização pelos atos praticados, veja como agem todos os setores de sua vida. Cuide para que o que fica oculto não o condene perante sua consciência. Você jamais poderá enganá-la. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou, ó Senhor, por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Graças também te dou por me dar sabedoria, coragem e livramentos. Graças te dou, Senhor, por me intuir bons pensamentos, por me fazer humilde e reconhecer meus próprios erros. Que eu possa estar sempre vigilante das investidas de espíritos inferiores
e ter uma fé inquebrantável em Ti, Senhor. Muita paz a todos. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Um grande abraço, um pedido sincero a Jesus, que a paz dele esteja em nossos corações, em nossos lares, com nossos entes queridos. Um abraço para todos. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos